Nós temos motivo para nós servir ao Senhor. Nós temos motivo para nós exaltar o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, se nós não clamarmos o nome do Senhor, as pedras clamarão. Então não há motivo para as pedras clamar, porque o Senhor nos fez para nós adorarmos ao Senhor. Grande Deus, Senhor. Que Deus falou para Elias, lá eu preparei alguém que vai te sustentar. Vai lá, eu te ordeno que você vai. A Bíblia diz que ele chegou nesta cidade. E quando ele chega naquela cidade, pastor, ele chega na casa de uma viúva. Aí a Bíblia diz que quando o profeta chega na casa da mulher, ele pede um pouco de água. Ele estava com sede. Aonde ele estava não tinha mais água para ele beber. A fonte tinha se secado. E ele também não estava só com sede, mas também estava com fome. Se ela ia pegar o último que ela tinha, ia misturar com aquilo, ia dar para o profeta, o que é que sobrou? Chuva não ia ter. Ela não ia poder plantar, porque não ia nascer sem chuva. E nós vimos aqui a fé dessa mulher, que ela fez isso conforme a palavra daquele profeta. Glória a Deus. Ela fez e entregou para o profeta comeu, bebeu a água e comeu. Nós vemos, aleluia, a misericórdia, a obra, infinito, o poder de Deus agir dentro da casa dela. Aleluia. Às vezes temos que plantar a presença de Deus para Deus agir. Às vezes nós temos que fazer algo para o Senhor fazer algo na nossa vida. Não é só. E segundo a palavra de Deus, quando aquela mulher voltou para dentro de casa, e quando ela destampa aquela panela, meu amigo, minha irmã, aquela panela estava cheia de farinha. E quando ela destampa aquela botija estava cheia de azeite, aleluia, porque Deus multiplicou a farinha e multiplicou o azeite na casa daquela mulher, porque ela teve fé, ela colocou a sua fé em ação, ela confiou na voz do profeta, aleluia. Deus aqui, quando ela, mesmo o azeite e a farinha sendo multiplicado na sua vida, o filho dela morreu. E a Bíblia diz que quando o profeta atende, quando ele atende o pedido daquela mulher, a Bíblia diz que aquele profeta vai, leva o menino até o quarto. Ele começa a interceder a Deus, e a Bíblia diz que aquele menino é ressuscitado, pastor. Aleluia. E quando aquele menino é ressuscitado, aí nós vemos a dúvida daquela mulher. Aí aquela mulher olha para o profeta e diz, pastor, agora eu vejo realmente que tu é um profeta de Deus. Não duvide do agir de Deus na sua vida. Não duvide, aleluia, da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Assim, confia no Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que Ele vai transformar a tua vida. Eu tenho certeza que Ele vai suprir a necessidade da tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na tua vida. Eu tenho certeza que Deus nunca vai deixar faltar na tua vida. Grande Deus, porque a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, aleluia, ela muda, ela transforma. Nós temos que ter confiança na presença de Deus. Nós vimos uma história dessa parecida que aconteceu também com Eliseu, né, pastor? Eliseu aconteceu a mesma palavra aconteceu com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu chegou na casa de um irmão, a Bíblia diz que o marido daquela mulher também tinha morrido, ela já era viúva também, tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que o marido dela ficou devendo para os comerciantes, pastor. Ficou devendo e ela não tinha com que pagar a dívida que seu marido tinha deixado. E nós vimos aqui que ela correu para o profeta e disse: olha, meu Senhor, tu sabes que meu marido era temente ao seu Senhor, mas ele deixou uma dívida para os comerciantes.
posso pagar, agora ele vai levar os meus 2 filhos como dívida. Para que pagar essa dívida? Nós vemos aqui, aí de repente, o que o profeta olha para si? O que você tem? Traga as vasilhas. Traga a vasilha, aleluia. Se você não tiver na sua casa, pegue para os vizinhos. Busca para o vizinho e traga as vasilhas tudo aqui. E a Bíblia diz que ele começou a pegar vasilhas, pastor, e começou a derramar